Bom, galera, hoje nós vamos fazer uma aula complemento sobre triângulos, os pontos notáveis de um triângulo. Vamos entender o que é um baricentro e eu já posso indicar que os pontos principais, notáveis de um triângulo, a gente chama pela sigla bico. Bico de baricentro, incentro, circuncentro e ortocentro. Então a gente vai estudar cada um deles e depois vamos ver como é que eles aparecem nos principais triângulos: equilátero, isósceles e retângulo. Legal? Então vamos lá. Eu vou chamar esse meu triângulo aqui de ABC e vou traçar do vértice A o segmento baricentro. O que o baricentro faz? Vamos imaginar que aqui nesse ponto M é o ponto médio do segmento BC. Olha, segmento ele é finito, tá? Ele tem início e tem fim. Então isso aqui é um segmento, que aqui no triângulo é lado, tá? E vamos traçar do vértice A até o ponto médio M. Então, ó, a mediana do vértice A ao lado BC, corta aqui no ponto M. Basta eu traçar uma outra mediana, vou traçar do vértice B, relativa aqui, ó, cortando o lado AC, vamos supor que aqui é o ponto médio, tá? Ponto médio, vamos chamar esse ponto médio de N. Então, o segmento que parte do vértice A e passa no ponto médio N, ponto médio de AC, chama-se mediana BN. Agora, esse ponto aqui de encontro, esse ponto de interseção das duas medianas, a mediana que partiu do vértice A, cortando o lado BC no ponto médio, então esse pedacinho aqui, ó, BM é igual a MC. Assim como aqui do outro lado, ó, AN é igual a NC, ponto médio. Esse ponto aqui eu vou chamar de G, tá? Baricentro. Baricentro, olha lá, ó, as propriedades dele. Ponto de encontro das medianas é o baricentro. Chama de G porque ele é o centro de gravidade do triângulo, tá? É o ponto interno em todos os triângulos. Então, em qualquer triângulo, o baricentro, que é o ponto de encontro das medianas, repare que eu não precisei traçar essa outra aqui, basta você traçar duas que você já acha esse ponto de encontro, né? É o ponto interno em todos os triângulos. Em qualquer triângulo, seja ele acutângulo, obtusângulo, retângulo, o baricentro é sempre interno, dentro do triângulo, tá legal? É o centro de gravidade de um triângulo. Então, ó, quem é o ponto que é considerado o centro de gravidade de um triângulo? O baricentro. O que é baricentro? É o ponto de encontro das medianas de um triângulo. Tá legal? Agora, importantíssimo aqui, ó, divide a mediana na razão 2/1. Sendo a distância do vértice ao baricentro igual ao dobro da distância do baricentro ao lado. Vamos resumir. Essa distância aqui, ó, A até o baricentro é 2x. E essa distância do baricentro até o lado, ó, lado BC, é x. Ou como queira, aqui é 1/3 da distância até o vértice. Do baricentro até o lado é 1/3 da distância do baricentro até o vértice. Beleza? Ou também você pode pensar, ó, aqui a distância do baricentro até o lado é x. Então aqui vai ser 2x. Não é verdade? Você divide sempre nessas partes assim. Então aqui também seria a mesma situação, ó. BG seria 2/3 de aqui GN seria 1/3, tá? Então sempre você tem que pensar, falou em baricentro, ponto de encontro nas medianas. No final vou dar mais um bizu interessantíssimo para vocês gravarem esses principais pontos notáveis aí do triângulo, tá? Vamos passar para o próximo aí. Copia, pouca coisa para copiar, mas vamos lá. Próxima folhinha, agora a gente vai falar do incentro. Lembrando, quais são os pontos notáveis?
Gravou? Pico. Baricentro, a gente já falou. Incentro, que é o ponto de encontro das bissetrizes internas. O circuncentro vai ser o ponto de encontro das mediatrizes. E o ortocentro, que vai ser o ponto de encontro das alturas. Tá? Bom, então aqui de novo, vou chamar meu triângulo ABC. Eu vou traçar do vértice a minha bissetriz. O que acontece? Vou traçar aqui a bissetriz. O que a bissetriz faz com o ângulo? Divide o ângulo ao meio. Minha bissetriz aqui eu vou chamar aqui de AD mesmo. Bissetriz AD. E vou traçar agora aqui do vértice B a bissetriz BE. Tá? Então a bissetriz aqui, a gente sabe, para efeito de cálculos, eu aconselho você a chamar, quando você traçar a bissetriz, você chama esse ângulo aqui A de 2x, ó, porque aí você vai ter x aqui e x aqui, beleza? É melhor para você fazer contas. É como se aqui, ó, você não conhece, você teria o quê? Dois ângulos, poderia ser o quê? Y, tá legal? Ou alfa e alfa, aí esse ângulo A seria o quê? 2 alfa, tá? Tá dividindo ele ao meio de qualquer maneira, não é verdade? Esse ponto de encontro aqui das bissetrizes internas chama-se incentro. Vamos colocar aqui uma letrinha I, que é o ponto de encontro das bissetrizes internas. Vamos ver as propriedades. Repara que eu poderia traçar a terceira e iria passar aqui nesse ponto também, mas traçando duas você já encontra o incentro. Ponto de encontro das bissetrizes internas, incentro, tá? Incentro. Grava bem que ele vai ter uma situação muito importante para a gente. É o ponto interno de todos os triângulos. Ó, repara, o baricentro é ponto interno de todos os triângulos. E o incentro também, tá? Em qualquer triângulo, seja ele obtusângulo ou acutângulo, ele é sempre um ponto interno. Importantíssimo aqui essa terceira propriedade, ó. Ponto equidistante dos três lados. Então, ó, a distância do I até o E é a mesma distância do I até o ponto D. E como seria essa distância daqui até aqui? Tá legal? Por que isso? Porque a propriedade 4 vem para complementar isso. Por quê? É o centro da circunferência inscrita. Então, veja bem, ó, isso aqui seria um raio, tá? Isso aqui seria um raio, porque você vai ter aqui uma circunferência, se é raio, tá, galera? Ele fica perpendicular ao lado. Então, você teria aqui uma circunferência mais ou menos assim, ó. A circunferência interna, beleza? Aí, ó. Então, o incentro é o centro dessa circunferência. Raio, a gente ainda não viu circunferência, mas raio é a distância do centro da circunferência até a circunferência. Circunferência é essa linha aqui, viu, galera? Aqui dentro eu teria um círculo. Circunferência é a linha. A gente costuma chamar de circunferência de círculo, tá? Então, incentro é o centro da circunferência inscrita, dentro do triângulo, tá legal? Então essas propriedades aqui são muito importantes, ó. Ponto equidistante dos três lados. Por isso, porque aqui perpendicular você teria aqui o raio aqui desse outro lado, tá? Formando um ângulo de 90 graus. Aqui você também teria um outro ângulo perpendicular, no ponto de tangência aqui da circunferência com o lado, tá legal? Beleza? Incentro. Vamos lá. Copia aí, que a gente vai falar do próximo ponto aí. Circuncentro. Lembrando, de novo, quais são os pontos notáveis? Bico. Bico. Baricentro. O que é o baricentro? Ponto de encontro das medianas. Incentro. Ponto de encontro das bissetrizes internas. E agora, circuncentro, ponto de encontro das mediatrizes. Veja bem, vamos chamar o nosso triângulo ABC. Então, nós temos aqui mediatriz
ele passa no ponto médio, tá? Passa no ponto médio, vamos colocar aqui, ó, no ponto médio, cortando perpendicularmente no ponto médio. Então aqui eu teria uma mediatriz, ó. A mediatriz é uma reta, tá legal? Aqui, ó, passa no ponto médio, cortando perpendicularmente. Então, se é ponto médio, ó, BC dividiu aqui ao meio, vamos chamar aqui esse ponto D, formando um ângulo de 90 graus. Ou seja, a mediatriz passa no ponto médio do lado, tá? Do lado do triângulo, cortando perpendicularmente. Então, ou seja, a mediatriz é perpendicular ao lado do triângulo, ok? Vamos traçar essa outra mediatriz aqui, ó, perpendicular, formando um ângulo de 90 graus. Vou traçar essa outra aqui, ó. Aqui eu teria 90 graus. Mediatriz no ponto, aqui no... Estaria aqui, ó, o ponto de encontro delas, tá? Repara, a mediatriz, ela corta perpendicularmente o lado oposto, dividindo no ponto médio, tá legal? Então, a mediatriz, vamos chamar aqui de o ponto C de circuncentro, tá? Ó, tudo bem que o triângulo ele tem um lado C, vamos chamar de C' então, para não ficar igual, tá? Circuncentro, ponto de encontro de quem? Das mediatrizes. Repara que a mediatriz não é uma seviana. Vamos recapitular o que eu já comentei que é seviana. Seviana é um segmento de reta ou uma semi-reta que passa pelo vértice. Ó, nós vimos bissetriz interna, mediana e também a gente vai ver a altura. Agora, a mediatriz não. Ela passa perpendicularmente do lado, em um dos lados, né, nos lados, cortando perpendicularmente no ponto médio desse lado. Tá legal? Vamos ver as propriedades do circuncentro. Ponto de encontro de quem? Das mediatrizes. Tá aqui. É o ponto interno no triângulo acutângulo. Olha aí o detalhe, ó. Se o triângulo for acutângulo, esse ponto vai estar interno no triângulo. Se o triângulo for obtusângulo, o ponto está fora. Esse ponto de encontro das mediatrizes está fora do triângulo. Beleza? Tranquilo, né? A gente viu que nas bissetrizes internas e nas medianas, o ponto está sempre dentro do triângulo, independente se ele é acutângulo ou obtusângulo, tá? Aqui não. 3. Ponto equidistante dos três vértices. Galera, tudo bem, ó. Essa distância aqui até aqui, ó, é a mesma que essa distância daqui até aqui, que é a mesma que a distância até o vértice C. Então, ó, C' é distante, equidistante de vértice B, do vértice A e do vértice C. Claro que a minha figura aqui não está bem desenhada, não está nos conformes, né? Mas é para a gente entender a propriedade, tá legal? 4. É o centro da circunferência circunscrita. Olha bem, o incentro, ó, o nome já diz, ó, circunferência inscrita ao triângulo. Agora aqui é o circuncentro. Então, olha bem, aqui, dessa distância daqui até qualquer vértice, a gente não viu que é a mesma? Então, eu teria uma circunferência fazendo isso aqui, ó. Perfeito, ó. Tá? Então, seria uma circunferência, essa distância aqui seria o raio, aqui o outro raio, ó, tá vendo? Estou só traçando os raios para você ver, essa distância elas não são equidistantes. Então, nós teríamos essa circunferência aqui, que ficou horrorosa, tudo bem, mas a gente tem que entender que eu estou fazendo a mão livre, né, galera? É o centro da circunferência circunscrita. Então, ó, grava isso daí. Incentro é o centro da circunferência inscrita. E circuncentro é o centro da circunferência circunscrita. Beleza? A circunferência que está fora do triângulo aqui, ó, que está absorvendo o triângulo. Tá legal? Copia aí, galera, que a gente vai falar agora de ortocentro. Ortocentro, vamos lá. Quais são os pontos? Vamos escrever lá. Bico. Baricentro é o quê? Das medianas, ponto de encontro das medianas.
Incentro é o quê? Ponto de encontro das bissetrizes internas. Circuncentro é o quê? Ponto de encontro das mediatrizes. E ortocentro, ponto de encontro das alturas. De novo, eu vou colocar aqui o meu triângulo ABC e vou traçar a altura. A altura é um segmento do vértice cortando o lado oposto perpendicularmente. Então, aqui vamos fazer aqui um ângulo de 90 graus, ó, perpendicularmente. Então, eu tenho aqui essa altura AD, né? E vou traçar a altura aqui desse vértice B. Tendo duas alturas traçadas, eu encontro o ortocentro. Vamos chamar de O, ortocentro. Tá legal? É bem interessante. Eu vou traçar a terceira dessa aqui, porque vai aparecer um triângulo aí, que a gente vai fazer um comentáriozinho sobre ele. Só um comentário, tá? Aqui a terceira, formando aqui esse ângulo de 90 graus. Tá aqui o meu ortocentro, né? Beleza? Então, ortocentro é o ponto de encontro das alturas, tá? Vamos ver as propriedades dele. Ponto de encontro das alturas. Beleza. É o ponto interno no triângulo acutângulo. Olha aí, a altura, assim como o circuncentro, depende do triângulo. Se o triângulo for acutângulo, o ponto está interno no triângulo. Se o triângulo for obtusângulo, esse ponto de encontro das alturas vai estar fora do triângulo. Beleza? 3. Centro de uma circunferência inscrita no triângulo órtico. Isso não é muito importante, mas o que é um triângulo órtico? É formado pelos pés da altura. Os pés da altura é você juntar aqui, ó. Não tem aqui onde formou um ângulo de 90 graus? Vamos juntar, ó. Aqui estão os pés. Vou formar aqui um triângulo órtico. Esses 3 pontos aqui, ó. Que eu poderia até dar o nome, aqui eu chamei de D, né? Aqui eu vou chamar de E e aqui de F. Triângulo DEF é um triângulo órtico, tá? E, claro, olha bem, ó, fora de escala, né, galera? O desenho não tá legal, né? Esse ponto aqui é o centro da circunferência que está interna aqui neste triângulo órtico, tá? É como se ele fosse assim, ó. Beleza? Isso é só para considerar, tá? O que a gente tem que se ligar é o que acontece com essas propriedades aqui. Aqui é curiosidade interessante para vocês. Triângulo órtico, você então sabe que é formado pelos pés da altura, das alturas traçadas de um triângulo. Valeu? Continuando aí, copia, galera. Agora nós vamos falar desses pontos no triângulo equilátero, no triângulo isósceles e para fechar no triângulo retângulo. Triângulo equilátero. Vamos lá, meu triângulo equilátero ABC. Aqui. A gente sabe que o triângulo equilátero, ele tem todos os lados iguais, todos os ângulos iguais, cada um 60 graus. Perfeito? E a gente agora vai perceber que é o seguinte, ó, todos os segmentos são coincidentes. O que quer dizer isso? Se eu traçar altura, eu tracei a altura, mas todos os segmentos são coincidentes. Então aqui, ó, AD é altura, é bissetriz e é mediana, tá? E também, no caso, seria minha mediatriz que passaria por aqui, perfeito? Tá? Vou traçar deste outro vértice, vértice B. Vou traçar ali a altura, tá? Perpendicular, né? Tá aqui, ó. Tracei aqui a altura, EF, e encontramos aqui o ponto que é, ao mesmo tempo, o bico. Caramba! Esse ponto aqui é o bico. Ele é bissetriz, que é o ponto de encontro
Ele é baricentro, que é o ponto de encontro de quem? Das medianas. Ele é incentro, que é o ponto de encontro das bissetrizes internas. Ele é circuncentro, que ele é o ponto de encontro das medianas que passa aqui, ó, um ponto médio, né? E ele é ortocentro, que ele é o ponto de encontro das alturas. Tranquilo aí? Deu para perceber legal? Interessante, né? Todos os segmentos são coincidentes, tá? Todos os segmentos são coincidentes. Beleza? Altura, mediana, mediatriz, bissetriz, pontos coincidentes. Todos eles no mesmo ponto coincidente aqui. Se eu traçasse aqui do vértice C, também ia coincidir ali. Tudo. Relações importantes. Repara, se esse ponto aqui é em centro, então eu vou ter aqui dentro, né, um triângulo interno, ó. Oba, um triângulo aí, uma circunferência interna, fazendo isso aqui, não vou? Vou ter isso, né? Ele é um incentro também. Então, essas relações aqui, ó, R é igual a 2R, né? Eu teria aqui um Rzinho, porque isso aqui seria o raio desta circunferência aqui interna, né? Esse aqui seria o Rzinho. E essa distância daqui até o vértice, ó, seria quem? O meu Rzão. Por quê? Porque eu vou ter essa outra circunferência aqui, ó, cortando externamente. Beleza? Tá vendo? Então aqui eu seria o Rzão. Olha lá. Rzinho e Rzão. Por quê? Porque esse segmento AD, ele ao mesmo tempo, ele é bissetriz, ele é altura, ele é mediana e ele faz parte também como mediatriz. Então a gente sabe que se esse ponto aqui é baricentro, a distância do baricentro até o lado é um valor x. E a distância do baricentro até o vértice é uma distância 2x. Então aqui o raio você pode chamar de 2r. Aqui é a relação para a gente. Agora, essa distância de altura AD não é altura? Então você pode chamar que o quê? A altura é Rzão mais Rzinho. Bem bacana isso daí, galera. Bem bacana essas propriedades, tá? Então eu aconselho vocês a copiarem, a depois tentarem fazer sozinho, fixar bem esse conteúdo. Vocês vão receber uma listinha de exercícios aí muito bacana para vocês fazerem e depois eu mandar o gabarito. Valeu? Vamos continuar então aí. Triângulo isósceles. O triângulo isósceles, nosso triângulo ABC, ele tem o quê? A base BC, a base aqui é BC, minha base. Aqui o ângulo do vértice A e segmentos relativos à base são coincidentes, ó, segmentos relativos à base. Então, somente do ângulo do vértice, cortando a base, são coincidentes. Então, o que vale lá no triângulo equilátero, só vale aqui nesta situação, ó, relativo à base. Ó, segmentos relativos à base são coincidentes. Tá legal? Ok? Pontos alinhados. Vamos traçar aqui uma situação. Vamos traçar aqui uma mediatriz, tá? Uma mediatriz, seria um segmento assim perpendicular, né? Então tá aqui, eu vou traçar assim uma mediatriz, ó. Tá aqui a mediatriz. Aqui a mediatriz, passando aqui no ponto médio, então esse pedacinho aqui vai ser igual a esse pedacinho aqui, tá? Aqui eu teria então quem? O circuncentro? Circuncentro, né? Agora aqui eu vou traçar, se aqui é o ponto médio, eu vou traçar quem? Eu vou traçar a mediana aqui do vértice B, ó. Vou traçar do vértice B a mediana. Tudo em relação ao segmento que corta a base, tá? Então aqui é minha mediana, ó, cortou lá no ponto médio, tá? Aqui a mediana é o quê? É o baricentro, né? Vou chamar de B mesmo, tá? Só pra gente ficar de acordo aqui, tá? E
E para fechar, a gente vai traçar uma altura. Altura aqui, ó, do vértice B também. Tudo cortando em relação aqui ao segmento da base, que liga a base. Vamos lá. Aqui, ó, se é a altura, forma um ângulo de 90 graus, beleza? E esse ponto aqui seria quem? Seria o ortocentro, tá? Então tem aí, ó, CBO, né? Olha só, tudo alinhado, como ele diz, ó, pontos alinhados. Aqui da mediatriz, circuncentro, aqui eu tracei tudo em relação a esse segmento que eu vou chamar de AD, que está cortando a base BC, né? Então, tracei aqui a mediatriz, circuncentro, tracei aqui a mediana lá no ponto médio lá que a mediatriz passou. Está aqui o baricentro, que eu estou chamando de B, mas poderia aparecer também como G ou qualquer outra letra. Você só tem que ficar ligado nas propriedades dele, tá? E aqui o ortocentro. Repara, aí existe essa relaçãozinha aqui, ó, CO, tá vendo? A distância da circunferência até o ortocentro é 3 vezes a distância de CB, do circuncentro até o baricentro, tá? Então, se aqui fosse X, tá? Essa parte todinha aqui, ó, seria 3x, tá? CO é igual a 3CB. E isso é muito importante para a gente resolver os exercícios. E ficar ligado que só acontece do ângulo do vértice cortando a base. Aí todas aquelas propriedades que estão lá no triângulo equilátero vale aqui, tá? Isso aqui vale para o triângulo equilátero? Vale, só que os pontos lá são tudo coincidentes. É como se fosse zero, né? Distância de CO e de CB é zero, verdade? São coincidentes, né? Copia, galera, para a gente falar agora da última parte aí, que é o triângulo retângulo. Triângulo retângulo, vamos lá. Triângulo retângulo, vamos chamar o nosso triângulo de ABC. Aí. Ele tem nomes especiais. O maior lado está oposto ao maior ângulo. Aqui é a hipotenusa. Ó, a gente já sabe disso, não é? E aqui é cateto e cateto. Os lados dele, né? As propriedades dele é bacana. Vértice do ângulo reto é o ortocentro. Ó, tá aqui o ortocentro. Por quê? AB não está cortando o lado BC perpendicularmente? Então, ó, aqui já é o ortocentro. Esse carinha aqui é o ortocentro, tá? E BC não está cortando AB? A gente pode até prolongar, galera, para enxergar melhor, tá legal? Tá cortando perpendicularmente. Então, aqui, no ângulo reto, já é o ortocentro. Bem interessante, né? Ponto médio da hipotenusa é o circuncentro. Olha lá. O ponto médio da hipotenusa. Então, vamos traçar aqui, ó. Vamos dizer que aqui é o ponto médio. Vamos traçar aqui ponto médio, ó. Ponto médio. Se ele diz que é o ponto médio, então eu cortei isso aqui o quê? Em duas partes iguais. Então, fica a dica aí, ó. Esse ponto aqui, vamos chamar de D. BD, tá? É mediana, porque ele é ponto médio aqui. Então, ele dividiu em duas partes iguais. E a mediana traçada do vértice do ângulo reto, ok? É igualzinho a uma dessas outras partes aqui, ó. Ou seja, é igual a mediana. Então, olha o que surgiu para a gente. A mediana relativa ao ângulo do vértice de 90 graus, tá? Ela é igual o quê? A metade da hipotenusa. Beleza? A mediana traçada do ângulo de 90 graus é a metade da hipotenusa. Isso aqui não é hipotenusa? É? E esse pedaço aqui não é igual a esse? Então, esse pedaço aqui não é a metade? Então, a mediana relativa à hipotenusa
é igual a metade dessa hipotenusa. Valeu? Tranquilo, galera? Copia aí, que a gente vai finalizar essa aula e depois a gente vai fazer uma outra com exercícios e uma listinha para vocês praticarem. Valeu? Bons estudos, galera!